Uma santa e boa noite a todos, pelo coração imaculado da Virgem Maria, do nosso amado e Pai querido São José, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos à nossa formação, continuando 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 ao 34, que nos diz assim a palavra do Senhor. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonia entre vós, e em parte eu acredito. Paulo ensinando a comunidade de Coríntios, que era uma comunidade cheia do Espírito Santo, mas ele aqui deixa bem claro que mesmo as pessoas estando cheias do Espírito de Deus não eram pessoas perfeitas. E com isso, Paulo começa a fazer uma coisa muito especial, que é o quê? Orientar, chamar a atenção, exortar. Então, isso é muito importante quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, que esses ensinamentos aqui era para a correção da vida de cada um, para que pudessem servir melhor a comunidade de Corinto, e por que não dizer para cada um de nós, para servir também melhor a nossa comunidade, o Pai do Carpinteiro. Então ele diz, que nas assembleias tinha coisas que desagradavam, ou seja, quando o povo de Deus se reunia, tinha coisas que eram desagradáveis, havia desarmonia. E o sinal de desarmonia, eu posso dizer, filhos, claramente, é quando nós não somos humildes ou não queremos ouvir a voz de Deus. Toda a desarmonia, ela brota desses dois princípios. Nossa falta de humildade em não reconhecer o nosso erro, e depois o segundo fato de não querer ouvir a voz de Deus, de não querer colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Então há desarmonia. Quando há desarmonia, a própria pessoa que provocou ou provoca isso está dentro dela demonstrando claramente que é uma pessoa pouco ou quase nada humilde e que provavelmente por não ter a humildade também não está sendo obediente à voz de Deus. Ele diz, e em parte eu acredito, é necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar os que realmente são virtuosos. Ou seja, é necessário que em vós haja partido, ou seja, o que é um partido? É um grupinho de pessoas para que possam manifestar os que são realmente virtuosos. Ou seja, as pessoas que mais progridem na vida de oração, quando se reúne em comunidade, ela vai falar da vida de oração dela, ou ela vai falar da dificuldade que está tendo. Então, ela tem um partido, ou seja, olha, o meu partido, vamos supor assim, ou a minha fraqueza é essa. Como é que eu faço para melhorar? Então, todos nós temos os nossos partidos, ou seja, as nossas fraquezas. Mas a nossa fraqueza ela é superada quando nós aprendemos a viver em comunidade, ou seja, procurando ajuda, sendo humilde, procurando entender a palavra de Deus para pôr em prática, mas, sobretudo, ouvir
a voz do fundador e querer com humildade, através da comunidade, servir e amar a Deus, que era o que a comunidade de Corinto fazia. A comunidade de Corinto se reunia para servir a Deus. Quando nós vamos para a missa, nós vamos ao encontro de Deus na missa para quê? Para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, para fazer o bem. Então, o nosso maior intuito é justamente de servir a Deus quando nos reunimos e de também ter força, porque ali a gente encontra força para a nossa caminhada do dia a dia. Versículo 20. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Ou seja, quem não é humilde, quem não obedece a Deus, acaba faltando com misericórdia. Ou seja, naquela época se comia o pão mesmo, né? Então as pessoas iam para a missa para participar ali da ceia do Senhor, como era chamada no princípio. Eles iam para encher o bucho e não para se alimentar espiritualmente. Hoje a gente pega uma pequena hóstia, né? Mas ali também está a presença real de Jesus. Engraçado que mesmo estando na presença real de Jesus, onde eles iam participar ali da ceia, eles estavam faltando com amor ao seu próximo. Filhos, é necessário que nos esforcemos para não faltar com amor, nem sermos indelicados com ninguém. Eu poderia até dizer que é impossível a gente, às vezes, não ser indelicado com alguém. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente orou pouco, tem dia que de fato é uma tentação, mas devemos nos esforçar, porque somos testemunhas. As pessoas olham para a gente querendo um testemunho maior do que dos outros. Então não podemos faltar com a caridade. Versículo 22. Porventura, não tendes casa para comer e beber? O que não é hoje o nosso caso, não é verdade? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não. Nisto não vos louvo. Ou seja, a gente não pode receber um elogio se nós agimos mal com algum dos nossos irmãos de comunidade. A maneira como se fala, filhos, é muito importante. A maneira como se ouve, filhos, é muito importante. Procure não ser indelicado ou intransigente. Cada pessoa, muitas vezes, tem suas tarefas, seus afazeres. Uma vez eu ouvi de um homem muito sábio que dizia para mim: tudo tem um porquê. Se alguém não te responde agora, tem um porquê. Se alguém pecou, tem um porquê. Se alguém brigou com alguém, tem um porquê. Quando a gente toma par da história e a gente começa a entender, aí a gente percebe como é mal às vezes a gente tomar partido, ou às vezes subjugar, sem conhecer a vida do outro na totalidade, e assim acabar pecando, ou errando, ou sendo indelicado. Tem uma frase da Oficina de Oração e Vida que pergunta para a gente, né? O que faria Jesus no meu lugar? Eu poderia até dizer o que faria a Virgem Maria no meu lugar. O que faria São José no meu lugar? Não apenas Jesus, mas essa família santa que é o maior exemplo para nós. O que eles fariam no meu lugar? Qual seria a atitude de São José, o pai de Jesus? Qual seria a atitude da Virgem Imaculada, a Santa Mãe de Deus? Qual seria a atitude do próprio Senhor? Quando não compreendemos o outro ou quando também não compreendemos a nós mesmos.
quando a gente não compreende a gente mesmo, meus filhos, é necessário a gente ter muito, mas muita misericórdia conosco. Porque às vezes a gente acha que é necessário apenas ter misericórdia com o irmão. Não. Quando eu peco, quando eu erro, a primeira coisa com que eu tenho que ter misericórdia é comigo mesmo, em aceitar que só Deus é de natureza divina, eu sou de natureza humana, eu devo me humilhar na presença de Deus e reconhecer que sou pecador e devo pedir a Ele a graça da obediência para observar melhor os seus mandamentos. Versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, Paulo, mesmo não estando na ceia do Senhor, ele diz aqui: eu recebi esta instrução do Senhor. Não é instrução humana que Paulo fala. Ele fala da instrução do Senhor e ele diz assim, que o Senhor, depois de dar graças, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Não falou isso simboliza ou significa o meu corpo, não. Ele fala no pessoal, no singular, no imperativo. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Quando nós tomamos do sangue do Senhor e quando nós tomamos o pão, que é apenas a Eucaristia, nós sabemos que toda a carne tem sangue. É tão tal que quando a gente vai fazer uma carne e a gente diz que fez a carne mal passada, a primeira coisa que brota daquela carne é tipo uma salmoura e resquícitos de sangue. É por isso que na Santa Missa o sacerdote só nos dá o pão, que é o corpo de Cristo, porque no corpo há contido o sangue do Senhor verdadeiramente. Aleluia. E nos milagres eucarísticos a gente vê muito isso, né? De que do corpo brota ali sangue. Por exemplo, se eu me cortar ou você se cortar fazendo uma comida, a primeira coisa que sai daqui do nosso corpo, da nossa carne é o quê? Sangue. A gente nem diz, né? Eu vou cortar o meu sangue. Eita, eu cortei o meu dedo, cortei um pedacinho da minha carne e saiu logo de imediato sangue. Então, para fazê-lo, todas essas coisas, diz aqui o versículo 26. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. E lembrar que existe uma frase muito importante. É porque a tradução da Ave Maria não está bem clara. Mas fala-se aqui de uma anamnese. O que é anamnese? Nós sabemos que a amnésia é a perda da memória, perda da lembrança. E já a anamnese é conservar viva, presente esta memória. Então, quando diz aqui, assim todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando fala aqui esse lembrar, quer falar justamente essa palavra anamnese, que é manter viva e presente autenticamente a experiência do Calvário do Senhor, presente, vivo e ressuscitado diante de nós. Embora os nossos olhos não consigam ver pela nossa humanidade carnal, mas o Espírito, quando recebe na Santa Eucaristia o Senhor, o quanto o nosso Espírito é fortalecido. O quanto o nosso ser é fortalecido, porque ali há, de fato, a presença real de Jesus na substância do pão. Se assim não fosse, a gente apenas sentiria
fortaleza no corpo, e mesmo assim a gente não sentiria, porque a óssea, vamos supor dizendo, ela é tão pequena, tão maneirinha, que a gente passaria a ter fome. Mas como é um alimento espiritual, nós saímos dali fortalecido, ou seja, nós saímos com força para o nosso combate diário e nem sequer o inimigo tem poder ou domínio sobre nós quando nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus, porque ali não é apenas a carne e o sangue do Senhor que nós estamos tomando, mas estamos recebendo o próprio Deus e Ele em nós é o primeiro combatente em nosso favor na ação e no poder do seu Espírito. Na batalha espiritual, a Santa Eucaristia é a maior força. É por isso que a gente fala aqui na comunidade, se possível, vá para a missa diariamente. Se não puder diariamente, vá 2, 3 vezes à Santa Missa. Lógico que com esse período a gente está indo à missa um pouco menos por causa da quantidade de pessoas nas celebrações, mas quando puder, faça sempre, faça de coração, procure fazer em estado de graça ou em confissão. Se você não pode, procura confissão, procura um confessor, procura organizar a tua vida, para que o quanto ontem você possa voltar a receber santamente a Santa Eucaristia, que é o próprio Jesus dentro de ti. Portanto, todo aquele que comer ou beber o pão do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, trará uma mancha, traz uma culpa. É por isso que eu falei agora da Santa Confissão, porque a confissão apaga os pecados. Não dá para entender um cristão que diz assim, eu me confesso a Deus. Você não é protestante. Isso é ato de protestante. Você é cristão católico, então deve confessar-se ao sacerdote e receber através dele a bênção do Senhor nosso Deus. Isso é humildade. Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, de examinar. Cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar-se, ter a consciência, Jesus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É necessário pedir sempre essa graça a Deus. A graça de discernir, a graça do dom da sabedoria. Versículo 29. Aquele que o come e bebe sem distinguir, ou seja, sem ter o discernimento, sem ter a consciência, o corpo do Senhor come e bebe sua própria condenação. É sério. É por isso que é necessário se confessar, buscar a confissão, ler a palavra, para que a gente tenha o discernimento do que é pecado, do que não é pecado, buscar um confessor, tirar a dúvida, se instruir e não dar muitas vezes de doido, como se a gente não soubesse o que está fazendo. Quando na verdade a nossa sã consciência diz que aquilo não é para ser feito. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Vê? É muito sério o que se fala agora nesse versículo 30. Quando nós comemos e bebemos indignamente o corpo e o sangue do Senhor, nós podemos estar acumulando enfermidades, doenças, fraqueza espiritual e até mesmo a morte espiritual. Quer, meu irmão, afugentar a enfermidade? Aproxima-te da mesa da Eucaristia. Tem gente que diz assim, mas eu estou com dor de cabeça, não vou hoje para a Santa Missa. Pede perdão a Deus, vai para a Santa Missa e confessa-te em seguida. Se antes da Santa Missa você pudesse confessar, confesse-se, para você receber o quê? A cura. A doença, o mal se apartará de ti. Eu briguei com meu esposo. Reconcilia-te com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha e parte para comungar. O mal será dissipado, filhos,
pela presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Feito eu disse, há uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual só é vencedor quem recebe o corpo e o sangue do Senhor. O Monsenhor Jonas Abib tem uma frase que diz assim: quem não adorar, não aguentará. Ou seja, quem não vai à missa, quem não adora, quem não busca na Santa confissão, que não vai nas quintas-feiras fazer seu momento de adoração, não aguenta o trampo do dia a dia, porque há uma batalha espiritual contra os cristãos, que é o do próprio maligno. E a função principal do maligno é dizer assim: você brigou com seu marido, você é indigno. Você pecou, você é indigno. Lógico, todos nós somos indignos, porque é o próprio Deus que entra em nós. Mas a Santa Confissão nos limpa, tira essa indignidade pela nossa fraqueza humana, e o próprio Senhor nos fortalece, santificando e nos dando a força espiritual para o dia a dia. Vou ler novamente o versículo 30 para a gente entender bem. Esta é a razão porque entre vós, na tua casa, na tua família, há muitos doentes e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, nem teria tanto enfermo dentro de nossa casa. Mas sendo julgado pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo, né? Não é que Deus nos castiga, é que nós colhemos o fruto do nosso pecado. Ou seja, quando eu desobedeço meu pai e minha mãe, eu sou chamado a atenção. Se a minha desobediência, o meu ato de desobedecer ao meu pai e minha mãe for muito forte, meu pai e minha mãe podem chegar a me bater. Ou seja, é uma consequência do meu erro. Creio que aqui há um erro de tradução, porque até Paulo chega a dizer: Deus não castiga ninguém. Deus não pode fazer o mal, ou seja, nós apenas colhemos o fruto da nossa desobediência ou fruto do nosso pecado, por não sermos humildes, não queremos nos corrigir, não queremos buscar a Santa Confissão. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros. Esperar. Hoje a gente tem essa coisa de espera, né? Um vai, comunga, depois a gente passa 1 metro ou 1,5 metros para poder comungar. E se esperar, essa paciência, essa compaixão, esse exercício, né, da virtude e da paciência, que é a temperança, o tempero de nossa vida. Se alguém tem fome, coma em casa. A missa é para se saciar de Jesus. Assim, em vossas reuniões, não vos atrairão a condenação. As mais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Ou seja, o que faltar, eu vos ensino depois. Que Deus abençoe a todos, vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja, reveja, pega aí sua palavra, rabisque aquilo que chamou a atenção e não deixa de orar pelos teus irmãos da comunidade. Aqui em cima, quando você vai lá, formações, tem o nome de todos os membros, de todos os irmãos da comunidade. Ora por cada um deles, que eles também estão orando por ti. Até a próxima formação, se Deus quiser, para a maior glória de Jesus e de Maria, valei-nos São José. São José, valei-nos.